o nariz deformou, a orelha, porque é assim que a doença se manifesta. Começa a definhar. E tudo isso trouxe ao coração de Abraão uma profunda tristeza. A dor causada pela indiferença, o preconceito e o isolamento gerou pensamentos de morte nele. Chegou um momento que ele pensou, não vale mais a pena viver. Ele morria aos poucos, mas a poderosa mão de Deus fez uma intervenção na sua vida e restaurou os seus sonhos. Nessa noite ele está aqui junto com a sua esposa Carmen. Vieram ao programa para nos contar como ele, Abraão, foi curado da hanseníase e teve os seus sonhos restaurados. Pastores Abraão e Carmen, mais uma vez, boa noite, mais uma vez bem-vindos ao programa. Amém. Bom recebê-los. Amém. Eu já conheço a história de vocês. Essa é a terceira vez, me parece, a quarta vez que vocês vêm aqui. Mas cada vez que vocês vêm aqui, no outro dia, eu me encontro com pessoas e elas me dizem, olha como eu chorei ouvindo aquela história. Isso significa que a história é sempre nova e sempre abençoa as pessoas, não é? Abraão, você foi, com 17 anos, detectado que era portador da hanseníase. Vamos contar um pouco da sua história antes. Antes disso, queria que você contasse um pouco da sua história familiar. Fale pra gente como é que era a sua história antes. A história antes da doença? Antes de manifestar a doença. Antes de manifestar a doença, a nossa infância, eu nasci num lar muito pobre, muito humilde. A nossa casa era feita de pau a pique, feita de bambu, e a gente colocava barro entre os bambus para poder proteger a noite do frio. E lá no sul de Minas, nosso pai era um homem alcoólatra, viciado da bebida, e mamãe era uma mulher leprosa. Eu estou falando um português mais claro para as pessoas entenderem, né? Hoje é hanseníase. Mas antigamente foi no ano de 1965, nessa época eu tinha 5 aninhos, era eu, papai, mamãe, mais uma irmã de 8 anos, um irmãozinho de 7. E a sua mãe já tinha a doença? Mamãe estava doente com lepra. E um dia papai chegou em casa embriagado, era 10 horas da noite, estava chovendo muito. E ele começou a bater em mamãe, descarregando a fúria dele nela, porque colocava nela a culpa pela miséria, pela pobreza, pela desgraça que estava acontecendo na família. E nisso aí mamãe estava grávida de um casal de gêmeos, esperando 2 meninos. E ela pedia para que ele parasse de bater nela, a bolsa d'água dela arrebentou. E depois ele disse que ele ia fazer o parto dela, que ia tirar as crianças para fora, à força. Havia uma pedra dentro de casa, o tamanho dessa mesa aqui, 1,80 m de comprimento por 80 centímetros de altura. E papai usava aquela pedra na nossa casa ali de mesa e de cadeira. E a nossa casa era muita pobreza, no quarto tinha 2 camas feitas de bambu e colchão de palha. Quantos irmãos? Nós na época éramos 6 irmãos, né? 6 irmãos, e mamãe agora estava grávida esperando mais um casal de gêmeos. Quando ela sentiu as dores de parto, que a bolsa d'água arrebentou, papai colocou mamãe em cima daquela rocha, ajoelhou ao lado da rocha e mandou que ela fizesse força para ter as crianças. A primeira criança nasceu, papai a pegou no braço, cortou o cordão umbilical do menino, levou para o quarto. Quando ele estava colocando a criança na cama, a mãe gritou lá, corra aqui que a outra criança já está nascendo. Ele tentou correr, mas ele estava embriagado. Quando faltava 2 metros para ele chegar perto da rocha para pegar a criança que já estava nascendo, ela nasceu e bateu a cabeça na rocha. A muleira abriu toda, espatifou na rocha o cérebro da criança, ela teve óbito na hora, e ali papai então rejeitou a Deus por causa daquele que ele viu o menino dele morto, tendo óbito. Ele vai num quarto, pega uma Bíblia, levanta ela para os céus. Estava chovendo naquela noite. Ele começou a xingar o nome de Deus. E ele jogou a Bíblia no chão, pisou na Bíblia, cuspiu nela. Depois ele teou o fogo da palavra de Deus. E pegou seu filho morto no braço, foi para o cemitério, cavou a própria tumba para enterrar o seu neném morto. E dentro do cemitério ele pegou um punhal que tinha levado com ele, que era do avô dele. E ali no cemitério ele faz uma aliança com o diabo. E ali diz, ouvindo o Abraão,
eu vendo meus filhos, eu vendo minha geração, eu vendo tudo que eu tenho da minha linhagem, meus netos, minhas noras, os meus filhos estão ali, que Deus me deu. Não tem lepra neles, a minha esposa está aqui. Ele vendeu eles para o diabo. Depois que ele fez essa aliança, ele volta para casa. Pega o machado, porque ele era lenhador, antigamente não tinha serra elétrica, tinha aquele serrote grande, que eu pegava lá e outro de cá e serravam árvores, cortava com o machado, era um homem forte. E ele foi com o machado para matar a mamãe, dando de mamar para o neném. Leprosa, acabaram de ter 2 crianças, quando ele vai tentar matá-la, um poder sobrenatural vem sobre ele, o joga-o longe, o machado cai ao longe. Eu estou resumindo, porque não dá tempo. E ali veio a Kombi do Estado. Eu sempre falo que eu odeio Kombi, porque a Kombi me acompanhou a vida toda. Mas a Kombi veio, eles pegam o papai, jogam o papai num hospital de louco, e lá ele morre sem Deus. Mamãe é jogada, pastor, amarrada dentro de uma Kombi do Estado. Você é uma mulher leprosa, você não pode ficar com esse neném que você está na mão. Arrancam a criancinha do braço dela, dão para a família de fazendeiro criar. Hoje esse meu irmão ele é homossexual. E nos pegam, Esse que sobreviveu dos gêmeos? Correto. Hoje, depois eles pegam eu, minha irmã, meu irmãozinho, Paulo, a Maura e eu, joga a gente numa outra Kombi, traz a mamãe para o leprosário Santa Isabel, em 1965, e nós fomos jogados no orfanato em Varginha, para ser criado sem pai e sem mãe. Chegamos no orfanato no meio de mais de 3.000 crianças, pastor. E ali eu fiquei dos 5 anos até os 17 anos de idade. Nunca mais eu a vi. Ela dava soco na Kombi, meus filhos, eu quero meus filhos, eu quero meus filhos. E nós gritando, mamãe, mamãe. Ela cantava a canção de Ninar para mim, se essa rua fosse minha. Eu mandava ladrilhar. Eu passei 12 anos, pastor, com essa canção no meu coração e na minha mente. Todas as noites que eu ia dormir à noite, eu ouvia o som da voz dela vindo e cantando aquela canção para mim. Eu cresci ouvindo essa canção. Quando eu completei 17 anos de idade, no orfanato, o meu nariz começou a deformar. A minha sobrancelha caíram. A câmera pode focalizar, é por isso que eu não tenho sobrancelha. A minha sobrancelha caíram. O meu nariz começou a atrofiar para dentro. As mãos começaram a atrofiar. A forma da minha lepra era chamada de vírus choviana, a forma mais agressiva que tinha de hanseníase, de lepra. Os dedos começando a deformar, as mãos deformaram, o nariz afundou para dentro, os pés deformaram. E da sola dos pés, a lepra apodrece a carne do doente, da sola dos pés. Não havia tratamento na época. Isso foi no ano de 1977, eu já estava com 17 anos de idade. Fui para lá com 5 aninhos, 12 anos sem ver ela, agora estou leproso também. A diretoria do orfanato me pega, me joga dentro de uma Kombi, olha a Kombi novamente. Você está leproso, você não pode conviver com essas crianças, pastor. Eu tinha um futuro pela frente, estava estudando, de repente a lepra veio como uma tempestade em mim. Tirou tudo que eu tinha. De todos os seus irmãos, você foi o único? Quer dizer, entre os irmãos, você foi o único os outros que irmãos desenvolveu a doença? Só eu. Minha irmã, meu irmão, o meu irmão que sobreviveu da loucura de papai, não tem problema nenhum de doença, só eu que nasci com essa enfermidade. Aí você também foi levado para o isolamento. E depois que eu fui jogado nessa Kombi, eu fui levado para o leprosário de Santa Fé em Três Corações primeiro. Às vezes eu não cito muita coisa no testemunho, porque o tempo é muito curto. Fui levado para lá. Quando eu chego lá, mamãe não está lá. Abraão, sua mãe foi transferida para a colônia Santa Isabel. Então ela não veio em 65 para cá, Santa Isabel. Primeiro ela foi para Santa Fé, que tem um leprosário em Santa Fé também. Depois ela foi transferida para cá, porque diziam para ela que o tratamento aqui era melhor. Engano profundo, pastor. Jamais seria melhor. E ela veio para cá na esperança de melhorar a situação dela, mas ela já estava à beira da morte. Aí eu cheguei e fui transferido para Santa Isabel. Quando eu cheguei no leprosário, eu encontro minha mãe com câncer, tuberculose e lepra. Quando eu internei, pastor, antigamente quando internava no leprosário Santa Isabel, muitos não gostam de que a gente fala.
Mas o que eu estou falando é o que aconteceu no passado. Hoje, graças a Deus, como o senhor disse, está tudo sob controle. Mas na minha época, pastor, a gente era tratado como animal.